Tem líder que ainda está entregando, ensinando e servindo, mas por dentro já está sem ar. Qual é o custo de liderar pessoas quando você perdeu seu próprio ritmo de oração? Olá, líder raro, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do canal. Que bênção ter você aqui. Se você quer desenvolver pessoas, se você quer honrar a Deus, deixar um legado através da sua liderança, este canal é para você. Seja muito bem-vindo. Aqui nós unimos fé, gestão e aplicação prática para a sua vida. Eu sou o Rafael Rodrigo, especialista em gestão comercial e liderança de equipes de vendas. E ao meu lado, pastor João Mateus. Olá, pastor. Mais uma vez, uma semana abençoada começando. Amém. Obrigado, Rafael. Obrigado você que está em casa nos acompanhando. Mais um episódio, mais uma oportunidade de nós aprendermos com as lições, com a palavra de Deus, né? Com esses princípios que podem realmente transformar as nossas vidas, né, Rafael? Quando colocados em prática, quando colocados em ação. E eu tenho certeza que no episódio de hoje a gente vai aprender muito, porque o tema de hoje é importante e tem muita gente vivendo isso sem perceber muitas das vezes. Verdade, pastor João. E a pergunta que vai nos conduzir essa semana, pastor, é a seguinte: qual é o custo de liderar pessoas quando você perdeu o seu próprio ritmo de oração? Porque muitos líderes, às vezes, pastor, eles não quebram de uma vez. Eles vão secando, de fato, aos poucos. Não por falta de habilidade, mas, eventualmente, por uma erosão lenta da alma. Se você está sentindo pouco, se você está fazendo muito para Deus, mas sentindo pouco fôlego em Deus, fica conosco até o final, porque essa mensagem vai falar ao seu coração. Eu quero te convidar a deixar o like nesse vídeo, a compartilhar ele com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem e se inscrever no nosso canal. Quero te convidar também para nos acompanhar nas nossas redes sociais, o Instagram, o Líder Raro, e o nosso canal do WhatsApp, o Líder Raro também. Inclusive, pastor João, lá no nosso canal do WhatsApp é onde nós colocamos o desafio raro da semana que vai te orientar. Afinal, o nosso propósito aqui é muito claro, não é mesmo, pastor João? O nosso propósito é mais do que compartilhar conhecimento, é de fato promover transformação para a sua liderança. Então, vamos iniciar, pastor, o nosso momento gestão, que é o momento onde eu trago o desafio da liderança, o desafio que vai nos conduzir à palavra e, em seguida, a nossa aplicação prática. Eu quero começar, pastor, com uma imagem muito simples, até com o seu auxílio. A oração, ela não é, de fato, um acessório espiritual, não é mesmo? Jamais. Jamais a oração deve ser tratada como um acessório espiritual. Eu acredito, inclusive, posso dizer com propriedade, que a oração ela deve ser similar à respiração. Ela deve fazer parte da nossa vida. E, logicamente, ninguém negocia a respiração, ninguém negocia o ar. Ninguém fala, hoje eu estou muito ocupado para respirar. É algo que faz parte da vida física no cotidiano, né? Porque, vamos supor, você está vivendo os seus dias 24 horas por dia, está trabalhando, está cuidando da sua rotina, cuidando dos seus compromissos, e você está respirando, né? O seu corpo, os seus pulmões, a sua vida em si dependem disso. E graças a Deus que, entre aspas aí, né? Uma forma simples de dizer, é um trabalho automático. Exatamente. Não é algo que nós dizemos, eu preciso lembrar de respirar. O corpo trabalha dessa maneira, né? E isso é essencial para nos manter vivos. E num contexto de oração, a vida cristã, ela só tem vida de fato, a caminhada cristã só tem vida de fato,
se nós estamos ali conectados à fonte da vida, que é o próprio Senhor, né? E como é que eu me conecto ao próprio Senhor? Orando, buscando, lendo a palavra, meditando, né? Falando com Ele, naqueles momentos em que eu tenho um tempo livre e posso me retirar para Ele. Esses momentos podem até parecer simples, mas são momentos em que a nossa bateria é recarregada, a nossa mente é colocada no lugar, a nossa força é mais uma vez reanimada e a gente pode voltar então a trabalhar, a cuidar das nossas funções de uma maneira devida, né? Então a oração com certeza é algo que não pode, assim como o ar que a gente respira, não pode ser negociado de forma nenhuma, né, Rafael? De forma nenhuma. Verdade, pastor. Mas, na prática, é o que muitos líderes estão fazendo com a presença de Deus. Imagina o problema. O ambiente em que vivemos, ele empurra o líder para um cenário de sobrecarga. Exato. O líder vive um cenário de sobrecarga. E eu quero trazer agora para você que nos acompanha, para você também, pastor João, dados que confirmam isso. Olha só. Segundo a Gallup, que é uma consultoria mundialmente conhecida, ela mostrou que 40% dos empregados no mundo disseram ter vivido muito estresse no dia anterior. E entre gestores, esse número sobe para 42%, pastor João. Se analisarmos na América Latina, esse número sobe para 43%. Em outras palavras, o líder ele já vive pressionado. É meta, reunião, equipe. A responsabilidade que está sobre ele automaticamente já cobra isso, né? É inevitável. Exatamente. Reuniões, tudo urgente. Então, faz parte do líder essa vida sobrecarregada. E olha só o que mais interessante aqui também. O Brasil chegou a 185 milhões de usuários da internet no fim de 2025, com uma penetração de 86,9% da população. 150 milhões de identidades de usuários nas redes sociais. O que isso significa? Significa que o líder ele vive cercado de estímulos. Ele vive cheio de informação, cheio de distração. E isso cobra um preço alto na atenção. Exato. Olha só, mais uma informação. A pesquisadora Gloria Mark, da Universidade da Califórnia, apontou que a nossa atenção média nas telas, pastor João, ela ficou em apenas 47 segundos, contra um pouco mais de 2 minutos, cerca de 10 anos atrás. Percebe o cenário aqui? O líder ele tenta orar com a mente fragmentada. Ele tenta discernir sem silêncio. Ele tenta ouvir a palavra de Deus no meio de uma mente lotada de coisas. Isso, Rafael, é tão real, seja entre pastores, seja entre líderes de empresa. Como a gente tem falado aqui desde o primeiro episódio, na verdade, isso é tão real porque a gente, como ser humano, a gente quer produzir. Isso é fato, né? O ser humano em si, ele é feito para produzir. A gente não foi criado para ficar parado, para ficar sem produzir algo, sem criar algo, não. É bom para o ser humano que ele desenvolva, que ele crie, né? Que ele pense, que ele vá... Vamos dizer algo bem simples. É bom para o ser humano que ele vá capinar um matinho, ou que ele faça parte de uma grande obra em construção, ou que ele bote o seu cérebro para pensar. É bom, porque o ser humano não é feito para ficar parado. Ele precisa produzir, né? Isso é maravilhoso. O problema é quando, como você disse anteriormente... é quando já não é mais o indivíduo quem está conduzindo as situações. É as situações agora quem estão empurrando ele, né? Sim. Por consequência de quê? Muitas das vezes não há mais força, não falo de força física, mas força emocional. Muitas das vezes o desânimo já chegou, no caso de pastores que presidem igrejas, que cuidam de gente, que visitam, que oram com pessoas e por pessoas. É muito fácil para um pastor fazer a obra de Deus,
mas estar longe do Deus da obra. Sim. Sabe? Vira automático, vira uma correria, vira algo que ele precisa fazer para cumprir o dia, para cumprir a agenda. E isso gera o quê? Gera muitas das vezes ansiedade, depressão, né? Descontentamento. Então são coisas que precisam ser ali equilibradas, né, Rafael? A gente sabe que por mais que o ser humano seja feito, né, tenha sido criado para produzir, para gerar, para se movimentar, se esse movimento, se esse gerar perde o sentido e a pessoa passa só a ser levada pelas circunstâncias, a chance dela se frustrar, a chance dela não mais entender o porquê ela faz o que está fazendo é muito grande. Sim. É realmente muito grande, né? Sim. Então a gente tem algo aí a aprender com a lição de hoje. Exatamente. Vai ser muita bênção em nome de Jesus. E olha só, esse nível de excesso de informação também ele aparece dentro da igreja. Mais uma informação aqui agora, a Barna, que é uma organização de pesquisa cristã mundial também, ela revelou que 24% dos pastores seniores protestantes dos Estados Unidos consideraram fortemente deixar o ministério em período integral no último ano. Sim. Como isso também afeta os ministérios, né, os pastores. Isso, na verdade, mostra também que não é uma fraqueza da pessoa, mas sim é um sintoma de uma alma que está frágil. Exato, exato. E é aquela coisa, né? O ser humano em si, ele não é de ferro. Obviamente, a gente não está focando aqui só em pastores que estão sobrecarregados, cansados, sim, ou sendo ali jogados de um lado para o outro pela rotina, pela circunstância ou pela agenda lotada. Existem pais de família, mães, encarregados, empresários, existem ali gente de todos os tipos e de todas as classes que muitas das vezes estão ali sobrecarregadas com a rotina. Ela já não está mais parando para pensar, tipo, o que eu faço agora? Vou fazer isso primeiro, depois eu faço aquilo, depois aquilo outro. As coisas vão chegando de uma vez só, ela não sabe por onde começar, muitas das vezes a consequência é nem se movimentar, né? Nem começar. Ela pensa tanto, que no final ela nem se mexe, ela continua parada, né? Então isso é um caso muito real para os dias de hoje. E, Rafael, a palavra já mostrava casos assim e mostra como nós devemos reagir e exemplos de pessoas que agiram de uma forma correta. Você deve estar vendo a gente falando aqui e se perguntando, beleza, minha vida está sobrecarregada, a minha rotina ali, ela tá num ciclo de ativismo, sem sentido, sem ânimo. Chego em casa às 5h30, 6 horas da noite, quando muito, 8 horas da noite às vezes. Só tenho tempo de preparar a janta, tomar um banho e dormir. No outro dia, 6 horas da manhã, o relógio está despertando, eu já tenho que levantar e correr e arrumar as crianças para a escola ou para a creche e ajudar a esposa, ajudar o marido. Quando vê, os dias estão passando assim, né? E a pessoa, ela não tá mais regendo o seu tempo. Ela só simplesmente está sendo levada pela correnteza. A gente até brinca, né? Hoje já é sexta-feira de novo. E é incrível como toda sexta-feira a gente fala, rapaz, já é sexta-feira de novo. Sim. Né? Então os dias têm passado muitas das vezes voando. E fica aquela sensação muitas das vezes, poxa, mas eu não produzi nada, eu não fiz nada, não tive aquele compromisso que eu tinha que resolver, não tive tempo, sabe? Então, infelizmente, Rafael, em todas as esferas existem pessoas passando por esses problemas, por essas turbulências, mas a palavra tem uma direção clara para a nossa vida. E, se você me permite, eu gostaria de entrar nela nesse momento. Com certeza. Pastor, fique à vontade agora. Então, a gente vai entrar no momento palavra, onde nós vamos trazer os exemplos bíblicos, as histórias bíblicas que vão apoiar esse nosso contexto. Até ontem não foi nada combinado, né? Eu não sei se eu posso falar quando é que o episódio está sendo gravado. Hoje é sexta-feira, tá? Até ontem, quinta-feira, na igreja, a gente estava lá reunidos, né? Buscando a Deus e tudo mais. E eu trouxe uma mensagem sobre isso. Realmente não foi combinado. O assunto do episódio de hoje, o Rafael me mostrou agora, que a gente estava a caminho daqui. E ontem eu trouxe uma mensagem a respeito de você estar ali sobrecarregado.
né? Sobrecarregado, cansado, você até ama a Deus, né? E se você não é cristão, eu vou dizer no sentido, talvez você até ama a tua função, mas já não vê mais sentido, Sim. né? Ontem eu trouxe uma mensagem baseada nisso, sobre como muita atividade, muito ativismo pode deixar a gente, vamos dizer assim, distante da essência, né? Do porquê fazemos o que fazemos, porquê trabalhamos. Até um tempo atrás, eu vou abrir uma aspas rapidamente aqui, até um tempo atrás eu conversei com um casal, né? Com duas pessoas, e eles relatando as lutas deles com Deus e relatando as dificuldades, né? E eu perguntei assim, mas a pergunta que eu fiz a eles foi uma pergunta que eu fiz pra mim, né? Tipo, eu disse assim, vocês amam os filhos de vocês? E eles falaram, claro, a gente ama, né? Eu falei, o quanto? A gente ama muito. Eu falei, que bom. Aí eu disse com toda a sinceridade e com todo o amor e cuidado de pastor mesmo, né? Eu falei assim, e vocês amam tanto eles a ponto de decidirem levar uma vida sincera e séria diante de Deus? Quando eu digo vida séria, não é uma vida religiosa baseada em estar na igreja cumprindo agenda, cumprindo tabela. Não, mas uma vida na dependência de Deus, na sinceridade, amando a Deus, tendo comunhão com Ele, buscando aprender com Ele, como todo dia a gente aprende. Se entregando. Se entregando. Deus, de fato. Porque muitas das vezes, Rafael, muitos problemas simplesmente desaparecem quando a gente decide de fato servir o Senhor. Muito. Sim. Muitas barreiras caem, muitas prisões se desfazem quando a gente decide de fato assim, não, eu vou servir a Deus. Vou buscar a Deus, sabe? Por que eu tô dizendo isso pra você? Porque muitas das vezes a gente vive aquela rotina doida, né? Como eu mencionei há pouco, o celular desperta às 6 da manhã, você só tem tempo de tomar o teu café, arrumar a galera, botar todo mundo dentro do carro e sair a 1.000.000 por hora, enfrentar trânsito de manhã, Sim. né? Então, enfim, os cenários são muitos, né? E nesse cotidiano, nessa rotina, às vezes não sobra aquele tempo para a pessoa... Bom, agora eu vou me acalmar um pouco porque eu vou falar com Deus. Sim. A pessoa às vezes até quer falar com Deus, mas a mente já tá bagunçada, já tá uma loucura, a alma já tá ali, né, estremecendo pelo dia. Aí a gente teve um texto ontem que nós abordamos, né? Lucas capítulo 10, versículo 38. Ele vai dizer assim, né? Lucas 10 e 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, né? Ela estava atenta. Quedava-se quer dizer que ela estava atenta, estava ali próxima do Senhor. Quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Aí o versículo 40 diz, Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então aqui a gente tem um texto muito claro, né? Dentre tantos outros exemplos que a gente tem, daqui a pouco quero abrir um outro exemplo. Você vê um exemplo muito claro de Marta ali, preocupada em servir ao Senhor. De fato, Marta ela não estava negligenciando a presença do Senhor, mas ela achava que servir ao Senhor era estar agitado de um lado para o outro. Sim. Sabe? E como uma boa anfitriã, claro, acredito eu, ela queria preparar um bom alimento, um pãozinho quentinho feito ali para o mestre poder comer, poder usufruir daquele momento da comunhão deles. Mas você vê que ela estava tão agitada que o fato dela ver Maria sentada ouvindo Jesus pregar e ensinar incomoda ela. Sim. Muitas das vezes a agitação que o ser humano enfrenta, né, deixa ele incomodado com quem está tranquilo. É aquela coisa, como é que você não vê isso? Como é que você não se preocupa com isso? Como é que você não percebe o que está acontecendo? Calma! E ela vai ali até Jesus e fala, mestre, o senhor não se importa? Olha a minha irmã aí, ó, preguiçosa, sem fazer nada. Manda ela vir me ajudar. E Jesus ali, vendo o coração de Marta, fala, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas.
E ele mostra para ela, né? Andas inquieta, te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa, aí ele diz, né? Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Aí talvez você pode olhar para mim e dizer assim, beleza, João, mas a minha rotina é corrida. Sim. Realmente, a minha rotina é corrida, eu só tenho tempo para respirar, literalmente. Eu tenho o meu tempo de café, eu tenho o meu tempo ali de almoço, eu tenho aquele tempo livre ali que eu vou reorganizando algumas coisas para mim poder colocar em prática. O problema não é esse. O problema não é você ter uma agenda a cumprir, compromissos a resolver. O problema é quando você é levado por esses compromissos e não é mais você quem está regendo. Não é mais você quem está colocando as coisas no devido lugar. Então, o que precisa ser feito nesses momentos? Descansar. Descansar a mente, descansar o coração, descansar o corpo, né? Se você não é cristão e não tem o hábito de oração, a meditação é um bom caminho. Tem pessoas que meditam, realmente. Mas se você é cristão e está nos acompanhando aqui, a oração, como foi dito no início, é indispensável para você colocar a sua mente, para você colocar, né, a sua alma no lugar, digamos assim. Eu tenho um segundo texto aqui, Rafael, Marcos 1:35. Isso Jesus fazia muito. A gente sabe que Jesus pregava para multidões. Sim. E o ministério de Jesus, apesar de ter durado pouco, terrenamente falando, 3 anos, era um ministério que foi muito frutífero, né? Foram 3 anos pregando, 3 anos ensinando, né? Até horas antes da prisão e crucificação dele, ele estava sentado com os 12, ensinando, falando que um deles ia traí-lo, falando que no terceiro dia ele iria ressuscitar. Então o ministério dele foi frutífero. Mas o fato do ministério dele ser frutífero e ele ter pregado para muitas pessoas, Jesus nunca esqueceu uma coisa. Era necessário sair do meio do barulho para fazer oração. Fazer oração. Para pensar, para se colocar no lugar, né? Marcos 1:35, quero abrir ali. Nós estamos em Lucas, a gente volta ali um texto, um livro, aliás. Então, você vê no próprio Senhor Jesus, Rafael, a gente vê, né? Ele buscando o silêncio para falar com o Pai, para se colocar em ordem, né? Sair da multidão. Para colocar, né, os pensamentos em ordem, os sentimentos, porque muitas das vezes a gente é ser humano, a gente tem sentimento, a gente tem emoção, às vezes a gente está feliz, às vezes a gente está triste, né? Então, a gente é um paradoxo, basicamente. E esses momentos são importantes para a gente se colocar no nosso lugar. Se você age na emoção, você pode ferir alguém. Você pode brigar. Provérbios diz, né, que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda acalma o furor. O que ele está dizendo? Então, se você está estressado no ambiente e você tem outra pessoa estressada contigo e vocês dois se chocam com palavras duras, irmão, ali vai sair soco, tiro, chute para todo lado. Mas agora, se no meio daquela turbulência você tem a mente no lugar, o coração no lugar, e ao invés de dar uma resposta dura, você dá uma resposta calma, a Bíblia diz que aquilo ali acalma. Esses dias eu vi um vídeo de trânsito, não era bem uma briga de trânsito ainda, provavelmente era um problema entre moto e carro, e o motorista e o motoqueiro discutindo e tal, e eles se ameaçando, saindo no soco. De repente o motorista, ele faz, né, um gesto assim de calma. Ele se aproxima e o motoqueiro alterado, querendo partir pra cima dele. Que isso? Ele encosta no motoqueiro e meio que abraça ele. O vídeo não tem áudio, nada, né? É um vídeo gravado de longe. Mas dá de entender que ele pede desculpa, ele pede perdão. E o motoqueiro, tipo, ele se desarma. Sim. É incrível. Então, o que é isso? É a resposta branda acalmando o furor. Então, você que é um encarregado, pai de família, líder, né, de qualquer esfera, como a gente fala muito essa palavra, né? Líder de qualquer esfera. Sim. Você só vai conseguir liderar com sabedoria, com eficácia, né, de um modo que vai frutificar se você estiver com a cabeça e o coração no lugar. Sim. Porque nem sempre os liderados estão com a cabeça e o coração no lugar, mas se você é o encarregado, se você é o líder, você precisa estar. E o lugar para você conseguir isso é como Maria. É sentar aos pés do Senhor e dizer, fala, Senhor. Como disse Samuel, né? Quando Deus chamou ele. Fala, Senhor, o teu servo escuta. Sim. Entende? E o grande risco não é trabalhar demais.
É. O grande risco é continuar funcionando sem respirar direito por dentro. Exato. Sem estar calmo, sem deixar a palavra falar ao seu coração. Só tá fazendo porque tem que fazer, Sim. então vira um automático, né? E fazer para Deus pode encher a agenda, mas somente estar com Deus sustenta a alma. Exatamente. Então, isso é um ensinamento para nós, né? 2 textos ali, Marta e Maria, Marta agitada, e Jesus dá uma palavra de amor para ela. Tu tá muito inquieta. Sim. Para com isso, só uma coisa te é necessária, né? E Maria escolheu a boa parte e essa não vai ser tirada. Aí o versículo 35, né? Eu mencionei, não li. Versículo 35 de Marcos 1 diz, né? Tendo se levantado alta madrugada, saiu Jesus, foi para um lugar deserto e ali orava. Então ele se retirava da multidão, né? Outros textos vão dizer que ele subia ao monte para orar, ficava ali sozinho, colocava as coisas no devido lugar. Você pode pensar, nossa, pastor, mas ele era Jesus, sim. Ele era Jesus, o Filho de Deus, o Deus encarnado. E ele, sendo homem, também via essa necessidade de se retirar da multidão, da loucura, da correria, das exigências da missão que ele tinha, para colocar o coração e a mente no lugar. Perfeito, pastor. Eu quero convidar você a deixar o seu like nesse vídeo, a compartilhar ele com outras pessoas que precisam ser abençoadas por esta mensagem e se inscrever no nosso canal. Convido você também para nos acompanhar nas nossas redes sociais, o Instagram, o Líder Raro, e no nosso canal do WhatsApp, o Líder Raro. Lá no canal do WhatsApp, nós vamos te entregar o desafio raro desta semana. Pastor, eu quero então apresentar para você que está nos assistindo quatro movimentos para a nossa aplicação prática que vai nos conduzir esta semana. De acordo com tudo aquilo que nós falamos aqui, 4 movimentos concretos para você aplicar essa semana. O primeiro deles é o que a gente acabou de falar sobre a oração, pastor. Sim. Reenquadrar a oração. E eu quero até sugerir para você, a gente mencionou muito aqui a questão de estar trabalhando muito, de estar muito atarefado, mas o grande ponto é a qualidade da presença, pastor, e não a duração do tempo. Então, se entregue em oração, mas com uma oração sincera, verdadeira, mesmo que seja 5 minutos. O segundo movimento é em relação a criar zonas de silêncio, que é o que o nosso Senhor Jesus fazia. Exato. Se retirava das situações, do turbilhão, das multidões, procurava um espaço para orar, para falar com o Deus Todo-Poderoso. Então, crie zonas de silêncio. O que é isso? Pela manhã, evite o celular, fique 10 minutos sem o celular, busque espaços, busque tempo durante o seu dia onde você vai estar em silêncio, onde você vai meditar, onde você vai sair da multidão. O terceiro movimento é, antes de fazer para Deus, esteja de fato com Deus. Não entre em reunião, não entre em situações, não entre em conversas sem estar na presença de Deus. Então faça isso. Estar na presença de Deus é com qualidade. Exato. E não com duração de tempo. Eu preciso estar na presença de Deus meia hora, 1 hora. Não, se você estiver na presença de Deus com 5 minutos, coração aberto e sincero, tenho certeza que Ele vai ouvir a sua oração. E o quarto movimento é reconheça os sinais de sufocamento espiritual. O que é isso, pastor João? São aqueles alertas que o nosso corpo, que a nossa mente dá quando a gente está em uma situação espiritual mais delicada. Então, o líder, seja ele, na verdade, seja líder ou não, a gente Sim. precisa reconhecer esses sintomas, esses sinais espirituais. Por exemplo, irritação constante, uma pressa crônica, como o exemplo de Marta. Exato. Então, reconheça esses sintomas, né? A oração mecânica também. Eu vou orar só porque eu tenho que orar, né? Então, reconheça esses sintomas. Lembrando você novamente que o desafio raro vai estar lá no nosso canal do WhatsApp. O desafio raro
vai conduzir também a nossa semana. Pastor, estamos caminhando aqui para o final do nosso vídeo, mas antes, logicamente, a gente abre o espaço aqui para fazer a nossa oração, para orar para a sua vida, pela sua família, pelo seu negócio, pela sua liderança, enfim. Exato, Rafael. E rapidamente, você que nos acompanhou até aqui, se você reconheceu, né, uma dessas características que nós mencionamos aqui, não se envergonhe, né, em compreender que você precisa de um tempo para si, precisa colocar as coisas no lugar. Você não pode e não deve ficar se movimentando, né, produzindo só para cumprir agenda, para cumprir horário, para cumprir tabela, seja na presença de Deus, seja na empresa, não. Faça as coisas de fato e de verdade. E a gente só consegue fazer algo de fato e de verdade quando a gente para, respira, se acalma, ora, busca o Senhor, né? Ou se você não é cristão, como a gente já falou aqui, você tem aquele tempo seu onde você se coloca no lugar. Esses momentos são necessários para você se lembrar por que você faz o que faz, qual é a tua motivação, se você realmente ama o que está fazendo. Então tudo isso é necessário para você fazer com sinceridade, produzir algo que venha a ser realmente duradouro e não temporário. A gente quer fazer uma oração pela tua vida baseado nisso. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Precisamos da sua ajuda, porque somos fadados, Pai, muitas das vezes, a viver num piloto automático. Que o Senhor venha nos fortalecer, Pai. Que o Senhor venha dar a nós a sua graça, a sua sabedoria, para que possamos viver de um modo sincero e produzir de uma forma firme e verdadeira aquilo que nos é proposto. Que o Senhor venha alcançar a vida dessas pessoas que nos acompanharam até aqui. Se existe cansaço, peço que o Senhor renove. Se existe, meu Deus, uma alma que está constantemente irritada e sobrecarregada, que o Senhor venha derramar alívio, porque o Senhor é o nosso descanso. Que o Senhor faça isso, Pai, por essa pessoa eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Toda semana, um conteúdo transformador para a sua vida. Quero também te convidar a baixar os nossos materiais gratuitos. O link está na descrição deste vídeo. Nós temos o Guia O Líder Raro, com 7 sabedorias para liderar pessoas difíceis. Temos também o nosso devocional de 7 dias, O Líder Raro. Materiais gratuitos para abençoar a sua vida. Até o próximo episódio.